Olá, bom dia. Eu sou Francisco Testa, diretor executivo da Fox Partners. Estamos aqui mais uma vez dentro da série Falando de Varejo e hoje nós vamos falar sobre mix de produtos ou estrutura de produtos no varejo. 2 segundinhos, a gente já volta. Bom, e para falar de estrutura de produtos ou mix de produtos no varejo, é muito importante a gente ter algumas definições, né? Normalmente a gente sai montando, sai comprando produtos, vai colocando, o fornecedor vai visitando a gente, mas é muito importante a gente estar atento a alguns detalhes. O primeiro deles seria, como a gente já falou aqui no capítulo de gerenciamento de categorias, é você definir e identificar qual é o papel das categorias. A partir daí, o segundo ponto importante é você definir ou tentar identificar quais são os critérios de compra. Como é que faz isso? Como é que a gente identifica isso? Primeira coisa, pelo histórico de vendas internos. Depois, acessando algumas pesquisas de mercado que existem disponíveis, né? Muitas delas pagas, muitas gratuitas. E a partir daí eu começo a montar a estrutura de produtos. Bom, então existem alguns critérios de compras que são muito importantes. Por exemplo, quando a gente define que o critério de compras são marcas, eu vou definir qual vai ser minha composição em termos de marca. Então eu começo com as marcas premium, depois as marcas intermediárias e por último as marcas de entrada. Agora, dependendo do papel da categoria, eu posso ter mais profundidade ou menos profundidade. É o que a gente costuma falar, extensão de sortimento e profundidade de sortimento. E o que seria extensão de sortimento? A extensão é o número de categorias ou subcategorias que eu vou trabalhar. Então, se eu quero passar uma imagem de sortimento para o meu cliente, eu vou ter uma extensão, um número de categorias maior. Se eu quero me destacar numa determinada categoria, eu vou ter uma profundidade maior. E o que seria? Número de marcas, variedade, quantidade, cores, tamanhos e etc. Então, esse é um conceito importantíssimo, né? Com relação à questão do preço, é isso daí. Em relação à questão de marcas, existem muitas pesquisas, como eu já falei, que a gente pode se ater nas principais para poder atender a maioria das necessidades do consumidor. Eu tenho um exemplo aqui muito prático em relação à questão dos preços. Eu estive visitando outro dia um grande varejista de eletrodomésticos e ele tinha no seu sortimento 16 itens de liquidificadores, ou SKUs, como a gente fala, itens de estoque. Isso quer dizer, vamos me perguntar, bom, mas liquidificador vende muito. Ok, desses 16, 8 itens, 8 SKUs, estavam na mesma faixa de preço. E o que quer dizer isso? É muito, é bom, é ruim? Não. Se eu tenho 8 itens, metade do meu sortimento na mesma faixa de preço, isso quer dizer o quê? Que eu vou atender o mesmo cliente. E a pergunta que fica é, eu preciso de tudo isso para atender a mesma faixa de cliente? Essa questão que fica, né? De repente não. Então, cada um tem que avaliar a sua necessidade. Talvez pareça um pouco, vamos dizer assim, exagerado. Então é isso é importante, né? De preço, marca, e você pode fazer uma combinação dos dois, né? Eu posso ter uma combinação de marcas e preço, de modo que eu atenda o público A, público B, público C, por aí vai. Em relação, combinando marca e preço, ok? Então isso é uma coisa muito importante para a gente definir o sortimento. E por que a gente está dizendo tudo isso? Como a gente já falou aqui no capítulo anterior, falando de varejo, sobre gestão de estoques, a gente falou como gerir os estoques que já estão dentro de casa. Então a gente falou de estoque sem giro, estoque com venda zero, falamos do DDE, que são dias de estoque, tudo isso é a gestão de estoque que faz pressão no caixa e na sua necessidade de capital de giro. Então hoje a gente voltou um pouco atrás para falar do mix. O que ocasiona a pressão de estoque muitas vezes é um mix desequilibrado ou mal definido, né? Não muito bem definido. Por isso que a gente está falando hoje de mix, que no final do dia, no final das contas, é exercer uma pressão menor no caixa, né? No capital de giro da empresa e aliviar a conta fornecedores da empresa. Então, quando a gente abre demais o sortimento, isso quer dizer o quê? Eu vou ter que investir muito capital para atender todo aquele mix que eu defini. E isso acaba pesando
na estrutura, no teu fluxo de caixa operacional. É isso que acontece na maioria das redes de varejo, inclusive nas grandes, como a gente tem visto nos últimos tempos, ok? Então esse é um ponto muito importante. Bom, então quando a gente fala em limitar, lógico, sem perder de vista a questão de perder vendas, eu tenho que atender grande parte das necessidades do cliente, não todas, porque ninguém consegue atender todas as necessidades do cliente. O que estou querendo dizer com isso? Que quando a gente limita ou define bem o sortimento, a gente está, além de reduzir a pressão de caixa, a pressão no capital de giro, eu vou aumentar, eu vou muitas vezes agilizar as vendas, porque eu não deixo a venda ser pulverizada, que muitas vezes o consumidor deixa de comprar porque fica muito confuso para ele comprar muitos itens para escolher, então acaba dificultando um pouco a vida do cliente. Quando a gente concentra o mix ou define bem estruturado, com critérios de compra, preço, marca ou os dois combinados, a gente na realidade está concentrando e o resultado final disso são duas coisas muito importantes. Como eu já falei, aumento de vendas, ok, daquela categoria, aumento de vendas da loja e ao mesmo tempo a diminuição da pressão de caixa, da pressão de capital de giro. O sortimento deve ser suficientemente amplo para atender a maioria das necessidades dos clientes, não todas, como eu falei, e adequadamente limitado para facilitar a sua escolha. Eu vou repetir porque é muito importante. O sortimento deve ser suficientemente adequado para atender a maioria das necessidades dos clientes, não todas, e adequadamente limitado para facilitar a sua escolha. Então é isso. Esse é o recado de hoje, falando de varejo. Se gostou, deixa o like e nos siga nas redes sociais. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.